Sabe quando a vida começa a ficar difícil e você sente que está perdendo o controle? Parece que tudo vem ao mesmo tempo. Problema no trabalho, crise no relacionamento, cobrança da família, incerteza sobre o futuro. E aí, no meio disso tudo, você só queria uma resposta, um alívio. Uma forma de continuar sem desmoronar por dentro. Eu sei como é. E foi justamente num momento assim que eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu encaro as dificuldades da vida: o estoicismo. Mas calma, não precisa se assustar com esse nome. Não tem nada a ver com ser frio ou sem sentimentos. Muito pelo contrário, o estoicismo é uma filosofia de vida que ensina a viver com mais equilíbrio, mais paz e mais força, mesmo quando tudo parece dar errado. O estoicismo nasceu há mais de 2000 anos, mas o que é curioso é que ele continua mais atual do que nunca. Porque, no fundo, os problemas mudam de forma, mas a dor humana continua a mesma. A ansiedade, o medo, a frustração, a raiva, tudo isso já existia naquela época. Os estoicos perceberam uma coisa simples: a maior parte do nosso sofrimento não vem do que acontece, mas de como a gente reage ao que acontece. E essa é a chave. Porque a gente não tem controle sobre tudo. O mundo vai continuar caótico, as pessoas vão continuar fazendo o que quiserem, o tempo vai passar e imprevistos vão surgir. Mas o que está dentro da gente, e isso sim pode ser cultivado, fortalecido, transformado. E quando você entende isso, você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a mudar o que importa, você mesmo. Imagina que você está andando na rua e, do nada, começa a chover. Você pode ficar bravo, se molhar, xingar o tempo, culpar o universo, ou pode simplesmente aceitar que não dá para controlar o clima, abrir um guarda-chuva ou procurar abrigo. O estoicismo é mais ou menos isso. É como se fosse um guarda-chuva emocional. Ele não impede a chuva de cair, mas impede que você se encharque por dentro. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e você encontrará força." E essa frase parece simples, mas ela carrega um poder imenso, porque a maioria de nós gasta energia tentando controlar o que está fora e esquece de cuidar do que está dentro. Às vezes, a gente sofre por algo que nem aconteceu ainda. Fica preso em cenários futuros, alimentando medos, criando hipóteses, ensaiando discussões mentais, e tudo isso drena nossa energia. Os estoicos nos convidam a voltar para o agora, para o momento presente. Epicteto, outro pensador estoico, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." E isso muda tudo, porque se você muda sua visão, você muda sua reação. Uma crítica pode virar aprendizado. Uma perda pode virar um novo começo. Um erro pode virar um mestre. E isso não significa negar a dor. Significa acolher a dor com sabedoria, sem deixar que ela tome conta de tudo. O estoicismo também ensina a viver com mais simplicidade. Não no sentido de ter menos coisas, mas no sentido de dar menos peso ao que não importa. A gente vive numa era de excessos. Excesso de informação, de comparação, de cobrança. E no meio disso, a mente fica sobrecarregada. Os estoicos nos lembram de focar no essencial, de cuidar do que é realmente importante, nossa mente, nosso caráter, nossas ações. Porque no fim das contas, o que faz a diferença não é o que você tem, mas como você vive. E quando você aprende a viver com mais presença, mais intenção, mais calma, a vida ganha outra cor. Você para de correr atrás de tudo e começa a caminhar com propósito. Um outro ponto que o estoicismo traz é o valor da adversidade. Sim, por mais estranho que pareça, os estoicos viam a dificuldade como uma aliada. Porque é na dor que a gente cresce, é no desconforto que a gente se conhece, é nos momentos difíceis que a gente descobre o que carrega por dentro. Sêneca dizia: "A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho duro fortalece o corpo." E isso faz tanto sentido. É como academia emocional. Cada vez que você enfrenta um desafio com coragem, você fica mais forte. Cada vez que você escolhe o autocontrole em vez da explosão, você se torna mais livre. Porque liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser escravo das próprias emoções. Claro,
colocar isso em prática não acontece de uma hora para outra. É um treino diário. Começa com pequenas escolhas. Respirar fundo antes de responder uma provocação, observar os próprios pensamentos sem se deixar levar, aceitar que algumas coisas estão fora do seu alcance e tá tudo bem. Você começa a perceber que não precisa reagir a tudo, que pode escolher o silêncio, a calma, a sabedoria. E quando você menos espera, começa a sentir uma leveza nova, como se tivesse menos à mercê do mundo, porque você construiu um mundo seu por dentro, e esse ninguém pode tirar. Se hoje você se sente sobrecarregado, perdido, frustrado com a vida, talvez seja a hora de olhar para dentro e perguntar: o que está realmente sob o meu controle agora? Talvez não dê para mudar tudo ao seu redor, mas você pode mudar como lida com o que está acontecendo. Pode escolher a calma, pode escolher a paciência, pode escolher não se desesperar. E essas escolhas, mesmo pequenas, já são um passo enorme na direção de uma vida mais leve, mais consciente, mais livre. O estoicismo não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente. É sobre entender que a dor vai vir, mas que você não precisa se afundar nela. É sobre viver com mais verdade, mais coragem e mais serenidade. E quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia, nas conversas, nas decisões, nas relações, você começa a perceber que a vida fica mais simples. Não porque os problemas somem, mas porque você aprende a enfrentá-los com mais clareza, com mais sabedoria, com mais você. Então, se você chegou até aqui, talvez esse seja o momento de experimentar. Não precisa mudar tudo agora. Começa pequeno. Uma reflexão por dia, uma frase estoica no seu celular, uma pausa antes de reagir. E veja como isso transforma o jeito como você vive. O mundo lá fora continua o mesmo, mas o que muda é o jeito que você navega por ele. E no fim das contas, talvez o maior poder seja esse: permanecer firme por dentro, mesmo quando tudo balança por fora. Esse é o verdadeiro estoicismo, e ele pode ser seu, hoje, agora, numa escolha simples. Porque viver com paz é possível sim. Na verdade, é mais simples do que parece. Obrigado por assistir e não esqueçam de se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo!